Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que a gente vai fazer hoje. Uma toalha com uma aplicação, né? Um barrado de tecido diferente e uma aplicaçãozinha de viés aqui. Eu vou ensinar pra vocês fazer esse cantinho aqui, ó, do jeito que eu faço, pra ficar bonitinho no viés. E aí, super simples, gente, costura reta, não tem segredo. Sentar na máquina e fazer, tá? Tem tecido aí? Então, já separa pra fazer uma, pra colocar na sua mesa, pra fazer uma mesa bonita de café da manhã, café da tarde, um almoço. Então, se você vai ficar comigo nesse vídeo e seguir o passo a passo, não tá inscrito no canal ainda, aproveita. O vídeo tá no comecinho, clica aí, se inscreve, deixa ativas as notificações, que sempre tem um vídeo bacana aqui no canal, que você pode vir aprender, mandar pra alguém, compartilhar pra alguém que pode fazer um pra você, né? Tem sempre alguém da família que gosta também de fazer algumas artes assim na costura. Então, vamos embora pros materiais, que vai ser facinho, bem pouquinho material, como sempre aqui no canal, tudo rápido e prático. Ó, então, aqui o tecido liso é Oxford, ele tem 1 metro, então, ele já vem na largura de 1,5. Então, ele tem 1 por 1,5, dá certinho pra uma mesa de 4 lugares, uma mesa retangular, tá, gente? Quem tem ideia, pra ter ideia mais ou menos, uma mesa retangular. Então, você vai lá, pede 1 metro, só que ele vai vir 1 por 1,5, é isso aqui que a gente tá usando. Esse tecido aqui, que é o tricoline, né, que é o estampadinho, eu peguei 4 tiras na medida de 8 centímetros por 1,5. Então, eu peguei a largura do tecido, né, que é 1,5, cortei 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros, que deu isso daqui, e aí eu vou emendar, tá? A gente vai emendar. E o viés, você vai usar aproximadamente entre 5 e 5,5 metros pra essa toalha, tá? Por isso é bom se de repente você for comprar na medida, compra um pouco a mais. Melhor sobrar um pouquinho do que faltar, tá? Então, mais ou menos uns 5,5 metros você faz tranquilo. Aqui a gente vai pegar 4 tiras de tecido. Aqui é tricoline, tá, gente? 8 centímetros por 1,5, tá? Então, você pega uma tira grandona e já corta, né? Você pode fazer com 10, com 12, aí você vai ver a distância que você acha melhor. Você pode fazer mais grossa, mais fina. Aqui tem 8 por 1,5. E aí, a gente vai unir essas faixas, para elas ficarem uma tira grandona e a gente poder fazer a fixação no contorno todo da toalha, tá? Então, 8 por 1,5, 4 vezes. Então, vem aqui na máquina, coloca frente com frente, de um tecido com o outro, e faz uma costurinha para poder unir os dois. Então, você deixa uma ponta já solta pra lá, ó, já unimos uma costurinha simples, aí a gente pega e vai unir os outros, ó. Vai soltando aqui, ó, tem mais 2 aqui, e passa a costurinha aqui. Agora, a gente vai pegar esse tecido aqui, que ficou a nossa tira de 8, né? Que a gente emendou 4 tiras de 8 centímetros por 1,5, ficou enorme, 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 né? Ficou 6 metros pra gente vai fazer o contorno. Vai sobrar um pedaço? Vai, mas é bom que sobre do que falta, tá? Aí, a gente pega o nosso tecido, que vai ser a toalha, aqui é Oxford. Então, ela é uma cor lisa. Se o seu tecido tiver estampa, fique atento na hora de fazer a fixação pra não fixar do lado errado. Se o seu tecido for com estampa, então, você vai precisar colocar o verso do tecido aqui com a frente da faixa pra baixo, tá? As duas estampas pra baixo, porque na hora de virar, vocês vão entender. Ó, pega essa faixa aqui e alinha sobrando um pedaço aqui, ó. Pode deixar um pedaço, vocês vão entender depois por conta do finalzinho aqui, que a gente vai ter que fazer o cantinho. Então, se você fizer quadradinho aqui, dá ruim, tá? Então, deixa um pedacinho aqui. Alinha aqui, você pode vir aqui com o alfinete, prender na volta toda pra levar na máquina e ficar mais fácil pra poder costurar, tá? Então, fixa tudo aqui, vai alfinetando na volta toda, ou se você quiser, depois na hora que chegar no canto, você acerta na máquina. Eu vou deixar aqui uma parte só. E aí, eu vou ajeitando na máquina, a gente vai fazendo lá, que vocês vão entender que vai ficar mais fácil. Vamos lá costurar. Na hora que você vir pra máquina, você faz assim, ó. Deixa um dedinho assim, que vai ser onde o outro tecido, na hora da finalização, ele vai vir aqui. Então, pra não ter que descosturar, então, você já deixa um pedacinho. Então, na hora que você for começar a sua costura, você vai ter que deixar esse pedaço sobrando, né? Só que na hora que você tiver aqui pra iniciar a costura, você já deixa a marcação aqui, ó. Faz daqui pra cá, tá, ó.
deixa um dedinho aqui, aí você vem daqui pra cá. Vocês vão entender depois lá no final, quando for pra cruzar o outro tecido. Então, não tem segredo aqui, ó, linha reta, deixa com um pezinho de máquina aqui, aquele jeito que eu falo, ó. Acabou o tecido, acabou aqui, ó. Terminou o pezinho, terminou o tecido. E aí, você vem acertando na máquina, pode começar com retrocesso, quem tiver a máquina com esse recurso, vem tirando os alfinetes e linha reta, até o final, só que nos cantos a gente vai fazer junto. Vou dar uma aceleradinha. Chegando aqui, ó, faltando um pouquinho pra virar o canto, a gente vai costurar, mas a gente não vai vir até a ponta, a gente vai terminar deixando um dedinho pra fazer a viradinha, tá? Então, vem aqui, ó, deixando um dedinho, segura, mais um ponto, segura a agulha embaixo, aí o meu saiu. Segura a agulha embaixo, vira aqui, ó, e vira o tecido ajustando pra ele ficar reto de novo. Então, aqui na ponta, vou tirar pra vocês verem, ó. Ele tá reto aqui, certo? Eu venho com ele pra cá, ó. Segura aqui, de forma que o tecido realmente fique reto aqui também, tá? Então, a gente pega daqui e vem costurando de novo, pra ficar assim, ó, um cantinho, tá vendo? E depois a gente vai acertar esse cantinho pra virar um cantinho mitrado bonitinho. Então, coloca aqui de novo um dedinho, se quiser, vai dar o retrocesso e segue a costura. E quem ainda não tem a confiança de fazer isso virando na própria máquina, faz o que eu fiz. Tira o tecido, alinha certinho e posiciona de novo e vem. E assim você vai fazer nos 4 cantos. Lembrando que o último lá vai ter uma ponta, né? Que o tecido tá solto. Aí, a gente vai fazer junto a última ponta. Então, eu vou fazer aqui, vou dar uma aceleradinha, vai acompanhando. Chegando aqui pertinho de onde a gente iniciou, lembra que eu falei pra deixar um pedacinho? Então, você vai fazer assim, ó, ergue esse tecido que tá na máquina que você tá costurando, alinha o que a gente iniciou, deixa ele aqui, pode até puxar um pouco mais pra cá, pra não pegar nele, aí você deita o outro aqui e passa reto uma costura. Eu vou cortar aqui, ó, passando um pouquinho do tecido, tá? E aí, ó, deixei passando só um pedacinho do tecido. E aí, você vem reto aqui, pra poder a gente depois fazer a parte do canto aqui e finalizar. Se quiser dar um retrocessinho. E aí, esse canto aqui, a gente vai ter que unir essas duas pontas. Então, quando a gente tira da máquina, vai ficar assim, né? Uma ponta que a gente terminou e a ponta que a gente iniciou. Lembra que a ponta que a gente iniciou, a gente fez uma marcação aqui? Pois bem, a gente vai dobrar essa parte aqui, ó. As duas vão ter que ser unidas. Alinha as duas aqui. Ó, a parte de cá, deitei, dobrou, e aí a gente vai ter que fazer uma costura aqui. Só que eu não posso passar aqui, eu tenho que tirar esse ponto aqui, né? O excesso do tecido, que é a toalha, e aí eu vou alinhar as duas pontas assim, ó. E aí, eu passo uma costura nessa reta da marcação. Então, eu venho aqui e vou unir aqui assim, ó. Pronto. Aí, eu uni assim... Ele vai ficar com um canto assim, ó. Parece que a gente meio que subiu uma paredinha. E aí, eu vou cortar o excesso aqui desse tecido, tá? Só pegar aqui, cortar, pra não cortar o tecido mesmo, né? Então, ficou assim, porque parece que vai ficar assim, ó. Parece que a gente subiu uma paredinha. Essa ponta ficou assim, mas se você for comparar, todas as outras ficaram também. Só que aqui não tem a emenda do tecido. A diferença é essa, ó, não tem a emenda aqui, e lá naquele lá onde a gente começou e terminou, teve que unir o tecido. Agora que os nossos 4 cantos estão assim, ó, como se fosse uma paredinha, a gente vai ter que fazer o canto mitrado aqui. Então, como que a gente vai fazer? Deita um lado, tá? Não deita um lado, não. Agora, aqui, nossos 4 cantos estão assim, né? Que subiu essa paredinha que eu falei, a gente vai ter que formar o nosso canto mitrado aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Tem marcação? Eu prefiro fazer assim, ó, gente, ó. Deita os 2 tecidos retinho, tá vendo? E automaticamente, um vai deitar, tá? Ó, deitou aqui, encostou no tecido, ficou retinho os 2 lados. Um lado deitou, independente do lado que for. Você pega a linha aqui, ó, pontinha com pontinha certinho, o tecido, ó,
ficou um quadradinho aqui. Aí, você pega com a mão mesmo e vinca assim, ó. Porque essa parte que ficou dobrada é onde a gente, na verdade, vai passar a costura. Então, pra quem não conseguiu pegar, ó, na verdade, aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde a gente vai passar a costura. Bem aqui, ó, bem onde eu passei a caneta, tá? Então, a gente vai pegar, levar na máquina, abrir, ó, tira a parte de baixo assim, abrir, e vamos passar uma costura aqui. Só que deixa um pedacinho, não começa aqui, tá? Não vem do início, não, deixa um pedacinho, que é onde a gente vai virar pra fazer a nossa bainha e fixar no tecido. Então, deixa um pedacinho sem costurar. Então, vem na máquina e costura daqui pra cá. Então, aí, fez isso nos 4 cantinhos. Então, deita o tecido, vinca, né? Ou, se quiser, faz a marcação com uma caneta. E aí, costura, deixa coisa de 1 centímetro aqui. Costura daqui pra cá, mas abre o tecido assim, né? Pra não ficar em cima. E aí, a gente pode cortar o excesso aqui, ó. Pra não ficar muito na hora de abrir. Agora, na hora de virar, eu corto uma pontinha aqui, ó, um excesso de tecido mesmo, pra poder ficar fácil na hora de virar. A gente vai pegar aqui, posicionar certinho e acertar o canto aqui, pra que o tecido, tá escorregando aqui, pra que o tecido fique assim, ó, gente. Dessa forma aqui, ó, tá? E vai ficar assim. Ó, tá vendo? Nosso cantinho mitrado formou aqui. E aí, por que que eu pedi pra deixar essa pontinha sem costurar? Pra facilitar na hora dessa costura aqui, ó. Porque aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer uma viradinha pra dentro. Pode prender com alfinete. Aqui. E aqui, a gente vai fazer essa viradinha pra dentro. Se tivesse costurado, e não ia dar certo o acabamentinho dessa forma, tá? Então, por isso que eu pedi pra deixar um pouquinho sem costurar. Olha lá, tá vendo? A gente vai levar na máquina, passar uma costura aqui. Gente, quem tem agora ponto na máquina decorado, fica lindo, tá? É a hora de usar. A gente precisa usar esses recursos que a máquina tem pra oferecer pra gente. Então, aí você faz essa parte, né, de ir virando o tecido. Faz a parte de virar, assenta o tecido aqui nessa parte, passa a mão assim pra ir vincando, pra ele ficar no lugar, ou leva no ferro pra passar, quem quiser leva no ferro, vira aqui, ó, uma beiradinha e vai marcando com o alfinete. Quem não quiser colocar viés, nada, é só ir na máquina, passar uma costura reta que vai ficar, vai fechar e vai ficar bacana. Eu aqui, o nosso, eu vou colocar esse acabamentinho aqui de viés, pra poder compor as cores aqui, pra fazer, né, um detalhe. Então, eu vou colocar o viés aqui, ó, eu vou dobrar ele no meio. Esse aqui é aquele de 3,5, deixa eu confirmar a medida. 3,5 ele é aberto total, tá, gente? Aqui, ó, quando ele fica assim, ó, ele fica aberto, ele fica 3,5. Que é o grosso, que a gente conhece, tem o fino e o grosso. Esse aqui é o mais grosso. Vou dobrar ele no meio pra formar uma canaletinha, e aí eu vou encaixar aqui nessa minha dobrinha do tecido, e na hora que eu for costurar, eu já vou costurar junto. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Aí, eu venho e passo uma costurinha aqui. Só que eu vou posicionar ele na hora que eu tiver na máquina. Não vou colocar ele junto com o alfinete. Eu vou colocar o alfinete só no tecido, fazendo a beiradinha aqui, fazendo a viradinha. Ele eu vou colocar lá na máquina. Ó, resolvi aqui, ó, passar coisa de 1 centímetro pra dentro, já virei aqui, ó, na hora que você passa o ferro, você vira 1 centímetro pra cá, e já passa aqui, já fica mais vincado, tá vendo? O tecido já fica mais baixinho. E aí, vai prendendo com o alfinete na extensão toda, pra na hora que você for levar na máquina, ele já tá mais assentado. Eu acho que fica melhor pra poder, quem não tá muito adaptado a fazer direto na máquina, faz assim, que vai ser mais rápido, mais prático e bem mais seguro. Você vai passando, vai prendendo, e aí, na hora de ir pra máquina, só vai direto na costura. Ó, agora sim, a gente vem pra máquina. Tentei aproximar o máximo que deu aqui pra vocês verem a costura certinho. Então, a gente vai pegar o viés. Você pega aí da cor que você acha que compõe, que fica legal, tá? Quem quiser, quem não quiser, passa uma costura reta e tá encerrado o serviço aqui dessa toalha. Mas eu vou fazer isso pra poder ficar um detalhe a mais. Nunca começo do canto, sempre começo de uma parte reta, porque o canto dá um pouquinho mais, assim, de trabalho pra gente posicionar o viés, então, vamos começar de uma parte reta. Então, olha só.
eu faço o viés aqui, uma canaletinha, né? Dobro ele no meio, já deixa um pedaço assim meio vincado, uma quantidade que você vai, né, já encaixar aqui, ó. Eu encaixo bem aqui no tecido. Não precisa fazer uma dobrinha inicial aqui, não. A situação é só que você precisa posicionar para que o tecido não fique dobrado aqui. Aí, a gente vem, coloca aqui na máquina, vê se tá realmente certinho aqui, ó, pra trabalhar com o tecido reto, sem tá fazendo dobra nenhuma. Aí, você vai tirando os alfinetes que você vem encontrando aqui pela frente e encaixa, gente. Tem que encaixar certinho. E o viés aqui, a gente vai trabalhar com ele da mesma forma, ó. Acabou o pezinho da máquina aqui, acabou o viés aqui, tá? Ó, você viu que aqui, ó, acabou o pezinho, acabou o viés. E aí, a gente vem com a costura reta. Vem reto, vem posicionando o tecido, vem encaixando. Agora, aqui é paciência, tá? Pra poder ficar retinho, certinho. E vem reto. Quando você vai chegando pertinho do canto, você vai precisar fazer uma coisa pra poder ficar um canto bonitinho e você não ter trabalho. Você vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazendo a canaletinha e vai encaixando no tecido, certo? Só que quando chegar aqui, ó, bem na retinha que for, onde você vai fazer a curva, você vem e dá um pique, ó, no viés pra poder encaixar, ó. Você vem aqui, encaixa e vem com ele reto. Porque aí, encaixou aqui, você vem com a costura reta e depois você vai fazer a curva. Então, tá fácil, né? Na hora que chegar na reta aqui, corta o viés até a metade. Não vai cortar inteiro, não, tá? Até a metade, pega a parte de baixo do viés, encaixa por baixo do tecido, alinha ele aqui. Essa outra parte que sobrou, você pode deixar assim, ó, reta. Aí, você vai vir até aqui, que é onde a gente vai virar. Então, vamos costurar. Passa um pouquinho da linha do outro tecido, ó. Quase na reta de onde você tem a emenda do tecido aqui, tá? Aí, essa hora, a gente vai virar. Aí, levanta o pezinho da máquina, gira aqui o tecido, e aí, a gente vai alinhar de novo aqui, vou tirar aqui o alfinete. Aí, a gente acerta o tecidinho aqui, beleza? Posiciona aqui, ó. A canaletinha que a gente fez tá aqui, certo? Então, a gente vai encaixar ela aqui no tecido. Só que sem tirar da máquina, ó, você pega essa pontinha daqui e joga pra dentro. Quer ver, ó? Segura aqui. Não sei se minha mão vai ficar na frente, vai dar pra ver certinho, ó. Encaixei, eu baixei o pezinho, ó. Aqui ficou um cantinho certinho. E aí, você acerta o tecidinho aqui pra ele não sair. Eu vou costurar o pedaço aqui pra dar pra mostrar o cantinho. Acertou o tecido, vem reto. Ah lá, o canto ficou aqui, ó. Peraí. Ó, nem vou tirar da máquina, vou mostrar pra vocês aqui como ficou o canto, tá vendo, ó? Você tem que ir ajeitando, né? Pega alguma coisa aí que você consiga manusear, uma ponta, né, que não marque, pra poder acertar o cantinho e continuar a costura, que vai ficar um cantinho perfeitinho, tá vendo, ó? E aí, você faz isso nos 4 cantos, costura reta, só dá uma atenção na hora que você for fazer o cantinho. Repete aquele passo que eu falei, que vai ficar assim, bacaninha. Quando chegar aqui, ó, perto de onde a gente iniciou, que tá pertinho do canto aqui, a gente posiciona lá, faz o último cantinho. Vem reto. Gente, não é difícil, viu? É paciência, não se preocupa na perfeição, não vai ficar, depois a gente vai pegando a prática, vai acertando. Ó, fiz o cantinho lá. Aí, quando chegar aqui perto, eu vou cortar o viés um pouco pra frente aqui, pra ter uma sobrinha. E aí, o que que eu faço? Eu vou cortar até menos, né? Porque eu entrei aqui, ó, um pouco menos. Aí, eu dobro, ó, fiz uma dobrinha aqui, dobro no meio e encaixo aqui por cima daquele que já foi o nosso início da costura, tá? E vem com a costura reta pra poder fazer o fechamento final aqui, ó. Pode dar um retrocesso aqui, ó.
E aí, só tirar da máquina pra poder cortar a linha aqui. E se ficou algum excesso, você corta nessa hora também. Corta aqui, corta embaixo. Gente, ó, uma dica pra vocês, antes de encerrar o vídeo, é que, assim, nem todo mundo se sente à vontade em fazer um cantinho, às vezes acha que é muito trabalhoso, detalhado. Faz o cantinho do jeito que você costuma fazer, vem reto, corta, emenda pra lá, tal, não tem problema nenhum. E aí, você faz um acabamentinho assim, ó, com um botão. Esse meu aqui não tá pregado, né? É só realmente pra ilustrar pra vocês e ver que você pode colocar mais um detalhe e, de repente, tampar alguma imperfeição, porque isso é normal de acontecer. Às vezes a gente não tá à vontade ainda pra poder, não se sente ainda seguro a ponto de falar, não ficou do jeito que eu queria. Então, você pode, ó, coloca um botão, coloca numa outra cor também, vê a combinação que fica legal com a estampa que você vai usar aí de tecido e dá um arremate aí pra poder dar um detalhe e talvez tampar alguma imperfeiçãozinha que aconteça na costura. Ó, então, pra você que tá aí até o final do vídeo, pra ver como que ficou certinho, ó, por trás eu coloquei uma cor de linha aqui próxima à cor do tecido, bem próximo mesmo, que dá pra ver a costurinha bem assim, só com uma marcaçãozinha. Por cima, dá pra ver um pouco mais, né? Mas a ideia era essa, realmente, que ficasse um barrado, né? O viés, como o acabamentinho, que ficou uma canaletinha, e o tecido da cor lisa. Gostaram? Foi fácil? Quem tem dúvida? Quem faz assim, quem faz diferente? Me conta, que eu também tô aprendendo com vocês muita coisa bacana. E quem ficou aqui até o final e não tá inscrito no canal ainda, gente, aproveita. O vídeo terminou, mas você consegue ver lá, tem uma playlist de um monte de coisas que você consegue fazer numa playlist que tá marcado lá, mesa posta. Tem bastante coisa de toalha, jogo americano, suplá, guardanapinho. Tudo que a gente já fez no canal aqui, você pode dar uma volta lá e ver tudo. É só acessar lá na playlist, mesa posta, que vai ter um monte de vídeo relacionado a essas coisas aqui de cozinha, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima.